Perdoa, querido. Perdoa, minha irmã. Eu quero te falar aqui nesse vídeo. Desculpa que deu uma batidinha aqui no celular aqui. Eu quero te falar sobre o perdão de José. Olha, os irmãos de José jogaram José dentro de um buraco. E depois dali eles tiraram José para ser vendido. José era apenas um menino. E os seus irmãos, que eram mais velhos, eles se sentiam ameaçados por José por causa do amor do seu pai. O pai de José deixava visível, deixava claro o afeto grande que ele tinha por causa da fidelidade de José. A fidelidade de José incomodava os seus irmãos. Quando na verdade os irmãos de José, eles não faziam nada para obter o amor de seu pai. Embora que Jacó talvez estivesse equivocado em algumas coisas, talvez quando Jacó fosse moço, ele não tivesse muito tempo para dar devida atenção aos seus filhos, e isso foi gerando no coração de seus filhos uma frustração. O que acontece com José é totalmente diferente. Quando José nasce, Jacó já é um homem velho, já é um homem mais idoso. Então o tempo de Jacó, ele agora passa a ser para o seu filho. E talvez os irmãos não entendessem dessa forma. Eles não entendiam porque Jacó era um homem de grandes posses, tinha muitas coisas. E os irmãos de José não entendiam que tudo aquilo que eles desfrutavam era fruto do trabalho do seu pai. Era fruto das noites que ele não dormiu, dos dias que ele acordou de madrugada para dar-lhe o melhor, para dar melhor aos seus filhos, o melhor aos seus filhos. E ele trabalha 21 anos para Labão, 21 anos para o seu tio, para que ele tivesse tudo aquilo que ele teve e entregasse aos seus filhos. E a gente sabe que não é só isso. Então a gente vê uma família que tem muitos problemas, uma família que precisa de cura, uma família que precisa de ajuda do céu. E mesmo assim, Jacó, conhecendo a Deus, também errou em muitas coisas. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, e mesmo nos nossos erros, quando nós inclinamos o coração a Deus, quando tu busca o Senhor em oração, em jejum, em palavra, em renúncia, mesmo que a gente erre, o Senhor faz o teu erro virar um acerto. E foi o que aconteceu na vida de José. José, ele é vendido pelos seus irmãos. Imagina a dor, meu amado. Imagina a dor, minha amada, de ser vendido por um irmão. Alguém a quem a gente ama, a quem a gente viu, conviveu desde criança. Isso é muito triste, uma dor terrível. E aí José vai parar no Egito. Ele é vendido para uma tribo de ismaelitas. E ele vai parar no Egito. E ali no Egito ele é vendido como escravo. Vai parar em casa de Potifar. E ali Deus honra ele. Deus consola ele na casa de Potifar. Deus transforma ele num governador da casa do seu Senhor ali. Já a honra de Deus já está chegando ali. O aprendizado, o ensinamento de Deus começa na vida de José. E aí acontece ali que José vai sofrer mais uma vez uma injustiça. Outra injustiça se dá na vida de José. José começa a virar, ele era um menino quando ele chega na casa do seu senhor, de Potifar. E quando ele começa a se desenvolver, ele se torna um homem de boa aparência, um homem forte. E ele é visto, alguém coloca os olhos nele, a mulher do seu senhor. Ela resolve convidá-lo, resolve chamá-lo para a intimidade. E José, como era fiel a Deus, sendo fiel a Deus, ele também era fiel ao seu senhor. E ele deixa claro à esposa de Potifar que ali lhe foi dado tudo naquela casa. O seu senhor colocou ele sobre todos os seus bens, menos sobre a sua esposa, menos sobre a sua mulher. E ele tinha consciência disso. Então quando ele nega, ele diz àquela mulher que talvez a vinha tentando já várias vezes, por várias vezes ela vinha tentando seduzi-lo, ela vinha tentando envolver José. E José dizia não. José, sendo um jovem moço, jovem de boa aparência, ele tinha um foco.
José tinha um foco e os seus olhos estavam no Senhor. Os seus olhos estavam naquilo que era correto, na obediência a Deus. Muitas vezes nós vamos errar, irmãos, mas quando nosso coração está em fazer o certo, o Senhor vai nos mostrar. O Senhor vai nos dar a oportunidade de corrigir, a oportunidade que o mundo não te dá. Porque o mundo é assim, se tu errar uma vez, querido, você é descartado. Você é descartada, mas com Deus é diferente. Deus pega pessoas que ninguém acredita. Deus pega homens e mulheres pecadores. Pessoas que foram descartadas pelo mundo. Pessoas que não têm mais utilidade para o mundo simplesmente porque erraram. Então o Senhor vem com a sua misericórdia e Ele pega essas pessoas. E Ele tira do pó e do lixo, do monturo. E Ele faz se assentar-se entre os príncipes da terra. E eu quero te dizer isso através dessa palavra. O Senhor vai fazer algo extraordinário na tua vida. E Ele vai te fazer se assentar entre os príncipes da terra. Para que o nome dEle seja glorificado. E foi o que aconteceu com José. José se manteve fiel. José se manteve, o Senhor honra aqueles que se mantêm fiéis mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades. E aí José se mantém fiel e a moça tenta, a esposa de Potifar, coloca as mãos nele e tenta agarrá-lo. E quando ela tenta agarrá-lo, ele se desvencilha, se desvia dela e o casaco dele acaba ficando nas suas mãos. E mais uma vez José está sofrendo uma situação de humilhação, uma situação de injustiça. E José é colocado em uma prisão. José é encarcerado, mas quando José chega na prisão, ele alcança graça aos olhos do carcereiro mor. E ele coloca, este carcereiro vai colocar José ali na prisão, como ajudante. Então José é alguém que não vê o mal, ele não vê a situação difícil. José é alguém que aonde ele chega, ele transforma o ambiente, mesmo que a situação seja difícil. José não coloca os seus olhos na dificuldade, mas ele coloca os olhos no seu Senhor, porque José entende. José é alguém que entende que se ele está preso, se ele está sofrendo injustiça, se ele está no cativeiro, ele tem um Senhor que está sobre tudo isso. Ele tem um Senhor que já determinou os seus caminhos. Ele tem um Senhor que conhece o amanhã, a qual ele mesmo não conhecia, assim como eu e você não conhecemos. Mas ele entende que ele está sob o cuidado do seu Pai, o seu Pai maior. Então José, ele chega nessa prisão e ele tenta fazer o melhor, mas não quer dizer que José não manifeste a sua humanidade. José é alguém que é humano. E a Bíblia vai dizer que ele diz, depois de interpretar o sonho do copeiro e o sonho do padeiro, a qual estavam também naquela prisão, um para ser liberto e outro para ser executado, eles contam o seu sonho a José. José dá a revelação do sonho, o sonho acontece. E aí ao copeiro, que foi quem foi liberto, e o padeiro foi morto conforme o sonho de José, José chega e diz para ele: olha, quando tu estiver diante de Faraó, te lembra também de mim. Não te esquece de falar de mim, de falar do que aconteceu na tua vida através de mim. Só que o copeiro, ele se esquece, porque não havia chegado ainda o tempo de Deus na vida de José. Só que José também é humano. Por mais que ele coloque diante das situações tristes, diante das situações de injustiça que ele está passando, por mais que ele coloque a sua confiança no Senhor, por mais que José, ele venha mudar o ambiente, ele venha tentar fazer o melhor ali, ele também está sofrendo, com a dor do que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele está sofrendo a dor de estar longe do seu pai, a qual ele amava muito, a qual ele era fiel. Ele está sofrendo a dor da perda, da distância do seu irmão mais novo, Benjamim, que ficou junto com seu pai. Ele está sofrendo todo esse desprezo da família. E ele ainda está sofrendo com outras injustiças que estão acontecendo ao seu redor. Só que nisso tudo, eu quero te dizer que Deus estava forjando o caráter de José.
Porque aquilo que José ia fazer, era necessário que José passasse por todas essas injustiças. Era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, como o Senhor Jesus Cristo disse, quando Pedro chega e diz: Senhor, não te faça esse mal. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, arreda-te. Na verdade ele disse: Satanás, arreda-te, porque não conhece das coisas do céu, não conhece das coisas de Deus, porque é necessário, a morte de cruz era necessária para que nós fôssemos salvos. E o que aconteceu com José era necessário para que José salvasse também os seus irmãos da fome que havia de vir sobre a terra, da grande fome. Então Deus estava preparando José como um grande administrador do Egito. E é o que acontece. Depois de um tempo, José na prisão, acontece que Faraó tem um sonho, e ao sonhar, neste sonho, não havia ninguém que interpretasse, e o copeiro Mor, ele vai se lembrar de José, da interpretação do sonho de José na prisão. Então ele vai falar de José ao Faraó, e eles vão tirar José do cárcere, eles vão tirar José da prisão. Aquele tempo que José estava ali escondido, aquele tempo de humilhação, aquele tempo de dor, aquele tempo de tristeza, agora ele está se tornando em honra na vida de José. Eu não posso dizer aqui neste momento ainda em alegria, porque José ainda está afastado da sua família aqui. Quando José é levantado, ele vai até o rei. E eles mudam as vestes de José, eles trocam as vestes dele, e agora eles colocam vestes de príncipe, ele se torna um príncipe do Egito. José, ele vai revelar o sonho de Faraó, e Faraó vai colocar José como governador do Egito, e ninguém está acima de José, somente o Faraó. Então há algo grande e extraordinário que Deus fez na vida de José. Porém, neste momento ainda há tristeza e angústia de alma na vida de José. Porque a palavra do Senhor vai dizer que, de repente, chegam 12 homens, 12 não, 11, 10, desculpa, perdão. O seu irmão Benjamim havia ficado com seu pai, mas chegaram seus irmãos ali no Egito, diante daquela grande fome que havia sido estabelecida no Egito, pela permissão do Senhor. E chegam ali os irmãos de José. E José já tinha tido a sua aparência transformada. José não era mais o mesmo. Ele se vestia agora como um egípcio. Antes ele se vestia como um hebreu. Mas quando ele chega no Egito, ele começa a se vestir como um egípcio. E o seu semblante, ele é mudado, ele é transformado. Então os seus irmãos não o reconhecem. Mas ele reconhece os seus irmãos. E quando ele reconhece os seus irmãos, o seu coração dói, o seu coração se entristece, porque ele se lembra de tudo que os seus irmãos fizeram para ele. Então ele manda prender os seus irmãos, sem que eles saibam que é José. Eles são presos, eles vão para o cárcere, porque ele diz que eles são espiões. Então, neste momento, aonde José, ele manda um dos irmãos ficarem, porque eles contam a sua história, e dizem para os outros irem e buscarem o seu irmão menor. E eles fazem conforme a ordem de José, e se cria toda uma história em cima disso, porque José, ele quer provar agora o coração dos seus irmãos. José, ele deseja entender se os seus irmãos se arrependeram de verdade, se os seus irmãos mudaram, ou se o seu coração continua o mesmo coração mau, o mesmo coração duro, o mesmo coração invejoso, o mesmo coração vaidoso, que tirou ele do seio da sua família, que arrancaram ele e que jogaram naquele buraco para vendê-lo a uma tribo de ismaelitas. E José, ele percebe em toda essa história, todo esse plano que ele envolve os seus irmãos para entender se os seus corações haviam mudado. José vai entender
José vai entender sim que houve transformação no coração dos seus irmãos, que eles sofreram a dor do seu pai quando perdeu José. Eles entenderam que o seu pai já era muito velho, que ele não suportaria perder agora o seu irmão Benjamim, como foi na história. Então José, ele se revela para os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele chora muito, muito, muito. Ele grita. E os gritos eram tão fortes, tão altos, que as salas dos seus servos, os servos de José, eles ouviram os gritos do choro de José. Todo aquele choro que estava preso no coração de José por causa dos anos de humilhação que José passa. E eu creio que tu está entendendo, querido, essa palavra, meu amado, minha amada. Talvez tu tenha vivido anos de humilhação, anos de angústia, anos de dor. Mas existe um porquê, existe um motivo, a qual o Senhor vai te mostrar no tempo determinado. Existem pessoas que o Senhor vai colocar diante de ti, e que elas vão ver o que o Senhor vai fazer na tua vida, mas o Senhor deseja que tu perdoa essas pessoas que te magoaram, perdoa essas pessoas que te machucaram, perdoa essas pessoas que não acreditaram em ti. Glória a Deus, aleluia. E foi o que José fez. José entendeu o projeto de Deus. E ele disse para os seus irmãos, quando seus irmãos viram o mal que eles fizeram. José disse para eles, olha, vocês não fizeram nada comigo. O que aconteceu foi simplesmente que o plano de Deus se cumpriu através da vida de vocês. Ou seja, vocês até pensaram em me fazer o mal, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, querido, querida, mesmo aqueles que tentarem te fazer o mal, eles vão te levantar. Sem saber, eles estão trabalhando para o Senhor. Então eu quero te dizer aqui, através desta palavra, que José vai entender e ele vai dizer para os seus irmãos, eu só vim adiante de vocês. Eu só vim antes, eu só vim na frente para cumprir aquilo que o Senhor determinou na nossa vida, de preservar a nossa semente. Porque se não fosse José levantado por Deus como governador do Egito e administrador do Egito por causa da fome, toda a terra pereceria, todas aquelas pessoas, inclusive os seus irmãos e a sua família, morreriam de fome, por causa daqueles 7 anos de fome que veio sobre o Egito. Então eu quero te dizer, querido, querida, tudo isso que aconteceu até aqui, toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento, tudo isso foi um projeto de Deus. Tudo isso foi para que se cumprisse o plano que Deus estabeleceu sobre a tua vida. O Senhor te trouxe para este lugar para cumprir algo do céu. O Senhor te trouxe com uma missão. E para que a missão se cumpra, acontecem muitas coisas que talvez tu não entenda. Acontecem muitas coisas que talvez sejam difíceis. E muitas vezes tu nem consegue te levantar, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai te tirar deste cativeiro, Ele vai te levantar, e muitas pessoas vão olhar e vão dizer, verdadeiramente Deus era contigo, verdadeiramente Deus é contigo, verdadeiramente Deus tem um projeto na tua vida, verdadeiramente Deus é fiel àqueles que se submetem, àqueles que renunciam por causa do nome dEle. O Senhor tem visto a tua renúncia, então te anima neste dia. Te anima e compartilha este vídeo, porque também outras pessoas precisam ser edificadas, outras pessoas precisam ser levantadas, outras pessoas precisam continuar a caminhada com o coração limpo, pessoas precisam perdoar. Esvazia o teu coração. Se tu não consegue perdoar, peça a Deus. É difícil mesmo. Existem coisas que as pessoas nos fazem, querido, que é difícil perdoar. Existem momentos que as pessoas nos dizem coisas que dá vontade de levantar a voz e de xingar. E dá vontade de descer da tamanca. Dá vontade. Mas porque o Senhor Jesus entrou na tua vida,
é que tu vai deixar que Ele mesmo responda. Que Ele mesmo vai responder a pessoas que não acreditam no que está sobre a tua vida. Tem pessoas que não dão nada por ti, querido. Tem pessoas que não dão nada pela tua vida, como muitos olhavam José na prisão. Muitos olharam o estado que José se encontrava e jamais imaginaram que ele seria o governador do Egito. Jamais imaginaram. Então, não é para vanglória. O Senhor vai te levantar com um propósito maior. E que os teus olhos, a nossa carne, irmã, ela grita. Muitas vezes a nossa carne, ela tem vontade mesmo. Ela tem vontade mesmo de rir, ela tem vontade mesmo de pular. Quando a gente vê o agir de Deus, quando a gente vê Deus fazendo na nossa vida, Deus nos justificando, Deus mostrando, Deus desfazendo as obras do diabo, desfazendo a mentira, desfazendo a injustiça. A gente tem vontade mesmo de tripudiar. A gente tem, irmão. A gente tem vontade de tripudiar, a gente tem vontade de gritar, a gente tem vontade de dizer, viu, olha aí, ó. Falou contra mim, se levantou e eu não fiz nada. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, deixa que Deus responde. Não precisa responder nada, não. Deixa Deus responder. Talvez alguém esteja te humilhando. Talvez alguém esteja aproveitando o cenário que tu te encontra de dor, de angústia, para te pisar e te humilhar. Mas espera que Deus vai responder por ti. Espera que Deus vai responder pela tua vida. Continua sendo fiel. Continua fazendo aquilo que Ele te ordenou. Porque vale a pena servir ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, e há pessoas que dizem que Deus não envergonha ninguém, Deus envergonha sim, irmão. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz que aqueles que creem no Senhor, as bênçãos de Deus o perseguirão. Mas no mesmo livro, no mesmo capítulo, Deus vai falar das maldições. Aqueles que não obedecem a sua palavra, aqueles que não fazem a sua vontade, também as maldições o alcançarão. Também as maldições o perseguirão. Então, eu quero te dizer, querido, seja fiel, porque o Senhor, Ele é fiel aos que são fiéis a Ele. Deus te abençoe, um grande abraço, curte, compartilha, se inscreve no canal se tu não for inscrito e um grande abraço.